Então, assim, a gente não pode depender só de um lugar. A gente tem que circular, ver, ser visto, né? Fazer as conexões. Isso que é, né, legal, aquele lance da rua, né? De andar com essas pessoas, trocar ideia. Não, assim, só por interesse, né? Em trocas genuínas, que dessas trocas, quando tiver as oportunidades, só, pô, e aquela pessoa, pô, que comentou daquele trabalho, né? Então acho que isso que é uma vivência real mesmo. Salve, rapaziada, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Comunica Favela, gravando o terceiro episódio da segunda temporada. Hoje nós trouxemos um convidado mais que especial, o Rodrigo Pivas. E hoje eu gostaria de começar de uma forma diferente das outras vezes, então vou começar aqui citando um poema. Lá onde eu moro a arquitetura é linda, os fios se entrelaçam, se abraçam, é o amor. Falta aqui, peça lá, falta lá, peça aqui. Na geladeira tem manga, melancia, caqui. O sorriso da favela é o que me faz sorrir. Arte verdadeira, favela, arte de resistir. Eles querem contar nossa história como se não tivéssemos caneta, como se não tivéssemos voz. Veloz é o tempo, é lento, é constante, é para sempre. Sempre vou carregar comigo essas memórias periféricas, memórias faveladas, pois aprendi a ver beleza onde as pessoas não vê nada, na rua, no beco, na escada. Cada um constrói seu próprio caminho, às vezes eu me perco só para poder me achar. Encontro na favela fotografar, o vai e vem das pessoas, a roupa no varal, o que para um faz bem, para outros faz mal, uma pitada de açúcar, uma pitada de sal. Amarga é a vida daqueles que tiveram que deixar sua cidade natal para vir para São Paulo à procura de uma vida melhor. Doce é a vida daqueles que pintam seus barracos, colore seus barracos para trazer para perto de si algo que ficou para trás, favela. Dito isso, estamos aqui com o Rodrigo Pivas. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, ter participado do Comunica Favela. E eu gostaria que você começasse se apresentando, falando quem que é o Rodrigo Pivas, de onde que vem o Rodrigo Pivas. Obrigado, primeiramente, pelo convite. E depois dessa poesia aí, fica até difícil, hein? Difícil aí falar. Bom, eu sou o Rodrigo Pivas, tenho 40 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, nascido e criado em Pirituba. Vamos desenrolar um pouco aí do papo aí. Como que você começou na fotografia assim? Como surgiu o seu interesse pela fotografia? Seus primeiros passos foi onde? Então, despertou assim curiosidade na fotografia quando eu estava fazendo faculdade de publicidade. Ali a fotografia era uma das matérias, né? Então ali era muita aula teórica, né? Na verdade, mas acabei gostando. Eu acho até assim meio engraçado, porque a gente teve acho que 2 aulas práticas, assim. As 2 aulas práticas eu não gostei. E aí eu fiquei naquilo, falei, é um amor ou é um ódio com a fotografia, né? Sim. Porque toda a parte teórica eu tava gostando, assim, tava desenrolando. E chegou na parte prática, primeira, não lembro a ordem, assim, mas eu lembro que uma delas era pra gente fotografar com filme. E aí a turma era grande, né, e tal, e a gente só tinha uma câmera e um filme. Então, assim, tinha que dividir aquele filme, acho que daria 5 poses pra cada. E não tinha muito uma ordem assim, tipo, você pega e tira 5, e depois o outro tira 5, ou cada um vai tirando 1. Então foi ficando uma bagunça, assim, que eu acabei nem fazendo, assim. Acabei nem fotografando. E aí uma segunda experiência, como era um curso de publicidade, a gente tinha que fotografar uma campanha, assim. E aí a gente desenrolou tudo, né, bolou ali e tal. E aí chegou no dia de ir no estúdio, eu pensei que eu ia operar a câmera, né? Falei, acho que cada um vai operar um pouco, né, em algum momento. Mas não, tinha um operador que era do laboratório da faculdade e a gente tinha que falar pra ele como que a gente queria as fotos, assim. Aí, foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça. Falei, não, eu não sei se isso aqui vai dar certo pra mim, mas eu fiquei com aquele gosto ali de fotografia e quando acabou a faculdade, eu comecei a guardar uma grana pra comprar uma câmera. E aí, foi nisso assim que surgiu, assim, um interesse. Qual foi essa primeira câmera que você comprou? Cara, foi uma câmera, inclusive eu tenho ela até hoje, é uma Nikon 3200, assim, uma câmera de entrada, né, e tal, lente do kit. Até hoje eu uso ela. E essa câmera aí, você ficou com ela quanto tempo, assim? Você fotografou com ela bastante tempo? Até hoje você ainda usa a Nikon, você mudou para outra marca, como é que foi? Hoje eu fotografo com Nikon, faço os trabalhos comerciais com Nikon, não por preferência, assim, mas foi a oportunidade que eu tive, eu
eu aprendi com ela, então mantenho ela até hoje. Hoje eu uso uma outra câmera também, Fuji, para fazer uns trabalhos autorais, assim. Ela é uma câmera menorzinha, para andar na rua, assim. Eu acho que ela é um pouco mais prática para o que eu gosto de fazer hoje, assim. E nesse seu início aí na fotografia aí, faculdade mesmo, alguma pessoa, algum fotógrafo assim, te incentivou, falou, pô, mano, você tem um olhar interessante, você deveria seguir assim nesse caminho da fotografia, acho que isso vai dar certo pra você. Teve alguém que te incentivou, seja na faculdade de publicidade ou então em outro momento ali do seu início? Então, cara, como eu te falei, a matéria ali de fotografia, ela era muito teórica e muito voltada para publicidade. Sim. Então, assim, era teoria de fotografia de produto ou campanha. Então, assim, ela não foi isso que me encheu os olhos, sabe? Eu gostava ali de tentar entender o mecanismo, aquela coisa ali que no começo embrulha um pouco, né, a mente ali da gente, né, do triângulo ali da fotografia. Isso era o que me incentivava ali, desmistificar aquilo. Sim. No começo, pra mim, era isso, assim. Eu não tinha tantas referências, assim, não tava ligado ainda, não era esse o momento, assim. E mais pra frente, né, depois que eu peguei a câmera e tal, já tinha terminado a faculdade, comecei com a curiosidade de, assim, mas beleza, tô com a câmera. Aí eu fazia uns testes em casa, tava, né, desmistificando esse lance aí do triângulo da fotografia. E agora eu falei, tá, beleza, e agora? Mas o que eu vou fotografar? Tô aprendendo, desenvolvendo essa técnica, mas o que eu vou fotografar? Aí, assim, então aí começou na minha mente a busca pelo assunto, o que fotografar, né? Sim. Ali na época, acho que tava começando as redes sociais, ou o Facebook tava ali meio em ascensão. Comecei a entrar nos grupos. Grupos de fotografia. Aí descobri a rede social do Flickr também, né? Sim, que era sim. muito utilizada ali na época. Ali que eu comecei a me inteirar, assim, do que rolava na fotografia. Então, assim, nesse seu início, assim, da sua carreira na fotografia, então, o seu olhar, ele foi formado, ou então, pelo menos, né, você bebeu dessa fonte aí também do Flickr também, onde pessoas, né, tinham muita imagem, só postava muita imagem. Eu perguntei pra você sobre a questão de se alguém te incentivou, porque quando eu comecei na fotografia, eu tive várias pessoas que me incentivaram, né, que sempre falaram, acho que a fotografia, você fotografa bem, você tem um olhar, você deveria, né, seguir nesse caminho, talvez possa dar certo para você. E uma das pessoas que me incentivou, que falou isso para mim, foi a Maria Gonçalves, que foi minha primeira professora de fotografia, que ela dá aula no pré-técnico de audiovisual ali no Acaia. E em outro momento, outra pessoa que me incentivou, deu bastante gás assim para me continuar, foi a Dani, mano. A Dani Agostinho lá do Senac, do Lapa, da Lapa Cipião, quando eu fiz o técnico de processo fotográfico. Eu lembro que eu mostrei uma série para ela, uma série fotográfica que era um trabalho documental. O trabalho se chamava O Carregador 459, que é um trabalho que eu desenvolvi aqui dentro do Ceasa. Documentei um carregador mesmo, o cara, tipo, né, todo o trabalho dele e tal. E ela olhou esse trabalho e falou, pô, acho que você é fotodocumentarista, você deveria seguir por esse caminho e tal. Aí minha pergunta foi, quando eu perguntei para você, foi em relação a isso. E tipo, é claro, perguntei em relação à publicidade. E quando você entrou no técnico, alguém te incentivou? Teve algum professor que incentivou você? Ou também no técnico não teve, foi mais você e você mesmo? Falou, mano, não, sim. Então aqui, acho que essa minha fala, né, tava assim, muito no começo, né? Sim. E, enfim, o meu início ali, como foi muito teórico, que nem eu falei pra você, eu não fotografei. Sim. Só tinha teoria, então não fotografei. Então, aí quando eu comecei a ir por mim mesmo, né, ver esses grupos e tal, e aí eu comecei a fotografar na rua, é onde eu tava vendo umas saídas fotográficas e tal. Até hoje, né, eu acho que essa fotografia de rua é um nicho que ele é muito abrangente ali, principalmente no começo, né? E aí foi esse meu viés ali de início. Grupos e tal, saídas fotográficas, alguns lugares que eu já costumava, já tinha uma certa conhecimento, assim, uma expertise nos lugares, eu comecei a andar por esses lugares, né, na rua, lugares de... o pessoal anda de skate, sei lá, encontros de hip hop, os lugares que eu já circulava, e eu passei aí com a câmera.
câmera era mais um motivo para mim Tá lá, né? Pra mim estar lá. Então, assim, eu fui fotografando alguns anos, uns 2, 3 anos, e comecei a fazer algumas oficinas, algumas coisas curtas, assim, né? Sim. E aí, né, você começa a ter alguns feedbacks. Aí vem alguns feedbacks e tal. Eu lembro que eu fiz algumas oficinas no Centro Cultural da Juventude, na Sim. Cachoeirinha, fiz algumas no Sesc Pompeia. E aí até que chegou um momento que falei, pô, eu acho que eu preciso de uma coisa mais específica, assim, né? Sim. Curso mais específico, assim, na área mesmo. Foi aí que eu fui pro curso técnico no Senac. Apareceu a oportunidade lá, eu ganhei uma bolsa e fui estudar lá. Aí sim eu fui ter muitas referências mesmo, dia a dia. Ali, assim, eu pratiquei oportunidades de vivências, né? Com fotografia de produto, fotografia de evento, fotografia de espetáculo, coisa que até então eu não tinha, né? Mas Sim. ali tudo com base e prática, que isso me agregou muito. Qual foi a importância do Senac na sua formação? Eu acho que o Senac ele é um grande formador de grandes fotógrafos e eu queria saber de você qual foi essa importância de você ter entrado no Senac, de ter ganhado essa bolsa, qual que é a importância também de ter um curso de fotografia com bolsa também. A bolsa eu acho, cara, super importante. Acesso, né? Assim, o acesso é importante. Sim. Se ele vai ser feito via bolsa, via cota, né? Enfim, todas as dinâmicas da sociedade, o acesso é importante. Pra gente mudar, pra gente ter a oportunidade, a gente precisa de acesso. Então, pra mim, cara, foi super importante. E lá, assim, me ajudou. Fotografo bastante, né? Já fotografava Sim. bastante, mas assim, era coisa de sentar e entender o que eu estava fotografando, Sim. né? Não só fotografar isso, mas ter esses feedbacks, né? Muito importante de quem já está no mercado aí há vários anos atuando, olhar o seu material e te dar um parâmetro, assim, né? Ó, pô, isso aqui que você está fazendo, eu acho que é interessante você seguir nessa linha. Aí vem onde começa a te trazer teoria, né? Vazamento, referência. Porque até então, assim, minhas referências eram e continuam, né? Outras, assim, de outras áreas, de música, de Sim. vídeo, de filme, referências da vida mesmo, assim. Não conhecia muito, assim, de trabalhos documentais, de longo prazo, né? Eu acho que eu esqueci também de falar, em 2016, eu participei durante alguns meses de um grupo de estudo. Então, era um grupo de estudo chamado Poética em Construção. E o Senac? Não, era um grupo de estudo, era independente assim e tal, tinha uma moça que chama Carol Lopes, que ela era do grupo chamado Cia da Foto, então ela era mentora ali, ela e com o Ricardo que organizavam, né? Então, ali, a demanda ali era o seguinte, você levava, né, um conjunto de fotografias e aí você discutia em grupo. Então ali também o pessoal trazia uma referência, né? Falava, ó, acho que seu trabalho pode ir, você já viu o trabalho dessa pessoa e tal. Ali também abriu um pouco a minha mente, assim. Até esse livro aqui, ele surgiu de um exercício dentro desse grupo, né? Que aí, depois do final de 2016, meio que eu me desliguei do grupo, e aí fiquei um tempo meio só fotografando, até que final de 2020 ali, eu voltei pro Senac para aprimorar mais. Então, eu acho muito importante esses grupos de estudos que tem na fotografia, porque eu vejo que a fotografia, ao mesmo tempo que ela é algo que ela é coletivo, ela também é muito solitária também. Assim, ela é coletivo no momento que você faz a captura, no momento que você faz as imagens, mas quando você vai para a edição, quando você está fazendo a edição das suas imagens, fazendo a escolha ali qual foto vai e tal, criando sua narrativa ali, e eu vejo que essa parte é uma parte muito solitária. Então, acho que os grupos de estudo, as leituras de portfólio, elas são importantes para te mostrar outros caminhos também, né? Porque às vezes você está muito, sei lá, você tá tapado ali, achando que, mano, é aquilo, você tá muito com a ideia na cabeça, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e você não vê outras possibilidades, que você tá sozinho. Então, eu acho muito importante participar de grupo de estudo, eu participo de vários grupos de estudo de fotografia, participo do Universo das Imagens Técnicas, que é com o Dayan, participo do Borda da Imagem também, que é lá de Minas Gerais, que foi através disso aí que eu fiz a mostra de portfólio lá também. Então, acho muito importante ter isso aí. Como que foi seu início ali na fotografia de rua? Como que você falou, pô, eu gosto de fotografia de rua, é isso que eu quero fazer, acho que a rua ela tá me chamando, acho que a rua me chamou, foi você que escolheu a rua que escolheu você? Eu diria, acho que foi a rua que me escolheu. A rua que me abriu as portas, né? Que, como comentei, né, anteriormente, quando eu tinha
quando eu tive acesso à câmera, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque, assim, eu não tinha ninguém próximo do mundo da fotografia, nem da artes em si, assim. Então, eu falava, cara, eu tô aqui... E aí, assim, às vezes no final de semana, quando tinha alguma festa de família, alguma coisa assim, eu levava a câmera e ficava fazendo uns registros ali. Mas sem muita pretensão, sabe? Olhava, tal, compartilhava com as pessoas, né? Mas não era aquilo que me motivava, assim, sabe? E era isso, assim, aí nos meus momentos de lazer, que eu ia em algum show, que eu ia, sei lá, ver a galera andando de skate, ali eu, pô, sentia mais vontade de fotografar, assim, né? Então, aos poucos, os lugares que eu já frequentava, eu falava, não, agora eu vou com a câmera, vou com a câmera. Sim. Às vezes eu fotografava, às vezes não, mas já estava com ela ali, eu tentava me fazer presente. Sim. Então, a partir de me sentir bem, assim, nesses locais com a câmera, comecei a estar o máximo possível de tempo com ela. Então, às vezes, não era mais só no show, por exemplo. Às vezes era no deslocamento. Sim. Então, às vezes, por exemplo, eu pegava o ônibus, falava, vou descer uns pontos antes e vou andando, assim, para ver se eu faço alguma foto. E meio essa foi a minha dinâmica ali de início. Eu, tenho algum compromisso, pô, vou um pouquinho mais cedo e fico vendo como que é o lugar, como que é o espaço. Assim foi me chamando a atenção, assim, pra rua. Porque eu também, quando eu era mais novo, né, eu trabalhei de office boy. Né? Acho que nem existe mais essa profissão hoje, né? E, assim, eu andava muito ali pelas ruas do centro, Paulista, toda aquela região. Eu andava, assim, sempre com destino, né? Então, eu tenho que sair daqui, chegar lá do ponto A no ponto B, menor tempo possível para fazer todas as entregas e tal, todas as retiradas. Só que isso, assim, eu conhecia muitas ruazinhas ali, né? Sim. Então, chegava o dia que eu tava ali de bobeira, falava, pô, vou pegar a câmera e vou fazer aquele roteiro que eu fazia. E isso foi uma das coisas, assim, que foi me abrindo, sim, sabe, tirar aquele... Não, vou pra rua, mas, pô, vou com a câmera e tal. Sim. Mas não, vou andar por os lugares que eu já andava, já andei. Acho que foi um pouco disso, assim, o início. Sim. Então, tipo, você acha que o trabalho como office boy, você acha que te ajudou enquanto fotógrafo, né? Porque é isso, né? Eu acho que o office boy também ele é um trabalho muito de rua. Você tá muito na rua ali também o tempo todo, sempre se deslocando de um lugar para outro. Acho que ele deve ter te ajudado de alguma maneira, assim, no seu contato mesmo com a rua, no sua vivência com a rua. Você acha que ajudou, assim, o seu contato, esse ofício de office boy? Você acha que te ajudou na relação com as pessoas, com as pessoas ali na rua mesmo? Eu tenho comigo, assim, que todas as nossas vivências, ela reflete no nosso trabalho que a gente está desenvolvendo. E esse trabalho, ele também influencia até hoje, assim. Que é isso, né? Às vezes, né, a gente conversa com alguns amigos, a galera que está iniciando, e tem, assim, um pouco de receio, né, com a rua. Sim. Eu acho que como qualquer outro nicho, assim, né, mas a rua, ela desperta curiosidade e também desperta um receio, né. Enquanto você já tem algumas vivências, né, você acaba criando algumas facilidades, alguns mecanismos, né, de desenrolar com a pessoa, né. Às vezes a pessoa vê alguma foto e fala, mas você conversou, como que você fez, né. Você deve, né, ter esses questionamentos também, né. Então, assim, são mecanismos que a gente vai desenvolvendo com a vida, né, cara? Quais lugar você mais gosta de fotografar, assim? Tem um lugar específico que você fala, pô, eu adoro fotografar esse lugar, é esse lugar que, tipo, que eu sempre vou tentar vir aqui quando eu puder fazer uma foto, porque a luz é bonita, a luz tá, o horário bate aqui legal. Isso é coisa também, né, que a gente vai desenvolvendo, né? Porque acho que no começo, assim, a gente às vezes está muito preocupado em uma foto bonita, em um momento extraordinário, assim, né? Porque a gente vai tendo as referências e, sim, a gente vê sempre o melhor do que, né, a pessoa... não sei se é o melhor, mas a gente vê o que a pessoa decide mostrar do trabalho, Sim. né? Então, assim, a gente olha, pô, a pessoa veio em tal lugar e fez essa foto. Porque, assim, a gente não sabe os bastidores, quanto tempo, quantos anos, né, a pessoa passou, estudou, voltou àquele lugar, conversou com as pessoas. Então, assim, tudo eu acho que é um desenvolvimento.
Então, esse lance de saber que ali tem uma luz, né? Saber que ali tem um fluxo, né? Ele é importante. E tem alguns lugares, né, que aí eu fui mapeando, assim, meio Sim. na cabeça, né? Só que assim, eu gosto de alguns lugares voltando e também sempre gosto de explorar lugares novos, sabe? É meio que uma dualidade, assim, pra mim, no meu trabalho. E eu também vi que você né, você documenta uma feira, né? Como que, vai falar mais pra frente sobre esse trabalho seu aí, mas como que você começou a fotografar as feiras? Como que surgiu essa curiosidade pela feira? Então a feira é um desses lugares, né, que eu vou com recorrência, né? Então assim, eu tava passando por uma feira, assim, tava ali meio num horário no intervalo ali de trabalho e tal, entre um trabalho e outro, e aí eu passei por essa feira e eu vi uma luz ali legal e tal, eu falei, tinha um tempo ali, falei, vou matar um tempo aqui, vou fazer umas imagens. Então eu fui lá e tal, fiz essas imagens, e aí quando eu sentei no computador para dar uma olhada, eu falei, pô, cara, eu gostei dessa luz aqui. Só que que nem eu tava comentando, né, eu não gostei das imagens. Sim. Gostei da luz, mas as cenas, assim, não me contava nada, sabe? Uhum. Então eu falei, pô, eu vou voltar ali, né? E aí voltei mais umas 2, 3 vezes, aí falei, pô, essa luz mesmo. Aí voltei sempre no mesmo horário e tal, quando tava o sol ali que eu achei interessante. E aí eu fiz ali umas 3, 4 incursões nessa feira, e aí foi cruzando no momento que eu tava no curso no Senac, né? E aí eu tava no momento ali no curso de pensar um projeto final ali, né? O projeto integrador, né? Sim. E aí eu levei esse conjunto de imagens que eu tinha, né, até então. Ele era bem abrangente, assim, né? Tava bem... muita coisa, assim, né? Tava bem amplo, vamos dizer assim. E aí, ali sentando com os professores, né? Até os próprios alunos também, os colegas, né? Você ouve e tal, foi debatendo. E aí eu passei durante o curso, voltando ali, semanalmente, a cada 15 dias, né? Eu voltava, fazia, e aí, né, a próxima orientação. E aí fui refinando esse trabalho. E assim, aí eu fiz esse trabalho, foi, né, o trabalho ali para a conclusão do curso. Sim. E esse trabalho também, depois ele se desdobrou e ele participou de alguma, né, se inscreveu aí em alguns editais e passou. Queria que você me contasse como que foi o processo de seleção, como que foi também ter apresentado esse trabalho no MIS, né, no Nova Fotografia. Queria que você me contasse mesmo o processo, mesmo assim, da edição e também o processo de inscrição no edital do Nova Fotografia. O processo, né, cara, de edição, assim, ele... Às vezes a galera fala, edição, acha que é... Tratamento. Acha que é você, definir se a foto é preto e branco, né, se você corta, se você, enfim... a edição, né, é muito mais complexa que isso, né, assim, no sentido de você definir o que você quer contar, a história que você quer contar, como você quer contar, os elementos, né, então ela é mais complexa. E aí foi assim, durante 1 ano e pouco ali no curso, né, eu fui desenvolvendo essa parte da edição. Eu ainda fotografo até hoje, né, continuo, tem aí uns 5 anos que eu tô com esse projeto, né, Sim. só que assim, chega momentos que você tem que fazer escolhas, né, falar recortes, né. Sim. Então, o primeiro recorte foi ali, né, pro final do curso, tinha ali, sei lá, um universo de 800 imagens, eu acredito. Aí a gente foi reduzindo até dar 25, se não me engano, 25, assim, imagens. E assim, a gente tinha a ideia de expor elas no curso, pôr na parede mesmo, só que com custo, a viabilidade, eu acabei optando por fazer uma projeção. Sim. Aí eu fiz a projeção no final do curso, né? E aí foi engraçado também, engraçado não, foi legal, que eu tinha impresso as fotos pequenininhas para ajudar nesse processo de edição, né? E aí eu fiz a projeção e coloquei, assim, uma mesa, todas essas fotos pequenas, assim, sabe? Tipo, para entender, ó, daquilo ali veio desse universo aqui de imagens. Foi legal, assim, teve uma troca bem legal, assim, com os colegas, né? E no dia da apresentação, além dos professores, vêm os alunos que entraram nas turmas Anteriores. posteriores, né? Anteriores. Então a galera vê ali também, a gente pergunta sobre o processo, né? É bem legal, dá uma troca rica, assim. Aí a partir, né,
desse momento e tal, que eu tinha ali um recorte desse trabalho, saindo do curso, eu comecei a ver as possibilidades onde eu poderia escrever o meu trabalho, né? Então, assim, é um ponto também que eu passei a ter mais atenção. Legal a gente entender aonde você quer que o seu trabalho chegue, sabe? Sim. A gente colocar, assim, em qualquer assim, né, entre aspas, né? Em lugares que trabalhem com respeito, sabe? Sim. Com o seu trabalho. E lugares também que fazem sentido, porque o lugar também, ele conversa com... Ele também tem um diálogo entre o espaço que você está apresentando com as imagens também. Então, é um exemplo, tipo, tem imagens que se você apresenta, sei lá, no MIS, vai ser aquele lugar mesmo, parece que a imagem pede aquilo. E esse mesmo lugar, ele não vai estar tão bem, tipo, com a harmonia legal, se for, tipo, na Pinacoteca, por exemplo. Tipo, então, o trabalho e o espaço onde ele está sendo apresentado, ele também se conversa e é isso. Mas só... Não, foi um ótimo complemento. Porque, além, né, disso que eu falei, de pensar onde você quer colocar o seu trabalho, tem um trabalho sério, né, com a fotografia, mas também é isso, né, o que conversa com o seu trabalho. Porque às vezes você tá com um trabalho que pede uma escala grande, uma escala maior. Então, tem lugares que às vezes não vai rolar. Então, assim, e também o contrário, às vezes o seu trabalho ele pede ali uma coisa mais reduzida e tal, para que você queira que a pessoa se aproxime do trabalho, né? Então isso também eu acho que faz parte ali um pouco da edição, né? De entender essa dinâmica, né? Como expor e tal. Então a partir desse entendimento da onde expor, por quê, onde seu trabalho, né, converse melhor, eu comecei a mapear algumas possibilidades e assim, eu lembro que o Dan Agostinho, né, uma aula assim, ele me falou que a gente tem ambições, né, assim, sonhos, então assim, às vezes se a gente colocar num lugar que talvez tenha menos visibilidade, às vezes você queima o cartucho, né, então assim, aí ele já deixa de ter um ineditismo, e aí você não consegue escrever em outros lugares. Então, assim, eu fiquei um tempo maturando aonde eu iria colocar, e aí coloquei. E quando eu resolvi escrevi ele nos lugares que eu achava que tinha mais potência ali de mostrar o trabalho naquele momento. Então, assim, claro que de primeiro, né, não entrou, claro, e fui trabalhando, né? Não entrou, o que será que não entrou e tal, Porque, assim, a maioria você não tem uma devolutiva, né, e tudo mais. Só que, assim, aí eu comecei a estudar a galera que entrou. Deixa eu ver e tal. E aí fui refinando, assim, meu trabalho. E um lance que eu vi também, que, assim, currículo, cara, eu acho que, querendo ou não, acho que ele afeta, sabe? Ele de alguma forma ele influencia na escolha, assim, né? Acho tanto a seriedade ali, como o seu trabalho tá, mas também o currículo. Então, assim, eu comecei a escrever em alguns editais, em alguns festivais com relevância. Comecei a ter um olhar crítico para o meu trabalho nesse sentido. Então, fui passando em algumas curadorias de foto única, algumas projeções, e foi dando uma encorpada, assim, no trabalho. E aí, eu acho que depois de 3 ou 4 anos escrevendo no MIS, por exemplo, né, aí rolou de expor esse trabalho que comecei lá no curso. Então, tipo, o que você falou é que esse trabalho você vem, né, ficou tentando, sempre escrevendo ele, era tipo, seguido, você sempre, todo ano você se inscrevia, ou você tipo, escrevia um ano, deixava, passava um tempo, escrevia daqui a 2 anos, foi em seguida. E esse trabalho também, nesse intervalo, houve modificação no trabalho ou não? Você foi modificando ele? Tipo, sei lá, mudando a sequência das fotos, colocando, tirando foto? Sim, eu escrevia anualmente, que era um trabalho, era um lugar que eu tinha assim em mente, queria expor lá mesmo. E assim, eu sempre modificava. Porque eu acho que isso, né, as referências, assim, a gente vai
tende a evoluir, né? Sim. Evoluir, a gente vai aprendendo novas coisas, a gente vai vivendo. Então, assim, a forma que eu via aquele trabalho no final do curso, né, 4 anos depois, eu já via algumas coisas diferentes. Sim. De alterar, assim, eu alterei poucas imagens, mas a própria apresentação eu fiz diferente, né? Montei portfólio, assim, montei ele diferente. Esse é um edital que ele pede para você montar uma expografia também, um projeto de expografia. Então, assim, talvez não seja aquilo que define se a pessoa sabe montar ou não, Sim. mas eu acredito que quanto mais próximo você mostrar, assim, para a pessoa visualizar aquilo de que é possível executar, eu acho que agrega. Então, assim, teve um dos anos que eu não mandei expografia, sabe? Então, sim, eu acho que todos esses fatores vão... Né, você foi aprendendo, né? Foi entendendo o edital conforme você ia se inscrevendo, você foi... Exatamente. Né, entendendo Mesmo sem ter uma devolutiva, né? Porque, Sim. enfim, um número muito alto de inscrições, não tem Sim. como eles dar devolutiva, né, em todos. Mas é isso, eu fui olhando, né, cada projeto que passava, eu sempre visitava as exposições, né? Então, assim, eu tava sempre lá, vendo, entendendo. Né, foi uma coisa de estudo, né? Tipo, você estudou o edital, você estudou, né, todos os fotógrafos que passaram ali e, tipo, chega um momento que você entendeu como é que funcionava, mano. Acho que agora eu sei como é que tá funcionando, acho que eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo. Eu acho que os fotógrafos e as fotógrafos de hoje, acho que um dos grandes problemas, assim, não sei, um problema, é uma coisa assim, que eles e elas também, as pessoas, elas produzem muito, eu sinto que elas produzem, que todo mundo está produzindo, que tem muita imagem e muito trabalho, assim, um trabalho muito bom, um trabalho com muita qualidade de vários fotógrafos, mas eu não vejo esses fotógrafos em lugares de destaque, não vejo, tipo, essas pessoas em lugares de destaque, e eu ficava me questionando, por que tal fotógrafo não está em tal lugar? Aí você vai ver o trabalho da pessoa e você vê o que falta é a pessoa ter o entendimento de como funciona o mercado, de como funciona todo esse sistema da arte, todo esse mecanismo, como que os editais funcionam. E muitas das vezes as pessoas elas fazem muitas fotos, mas elas não sabem distribuir suas imagens, elas não sabem por onde vai distribuir. Muitas vezes as pessoas ficam muito ali acomodadas no Instagram, né? Tipo, acho que eu vou conseguir tudo pelo Instagram. O Instagram, é claro que ele que é uma porta, assim, de visibilidade, que a maioria das pessoas, elas vão, tipo, ter ali seu primeiro contato com o seu trabalho pelo Instagram, mas eu acho que não é só o Instagram, eu acho que existem outras coisas, é o que você fez, né? É você pegar, estudar um edital, ter um objetivo colocar um objetivo, igual você fez, né? Falou, pô, eu vou expor no MIS, vou expor no Nova Fotografia. E é isso, você quer? Então é isso, organiza um trabalho, coloca isso na mente, faz um plano ali de estudo, estuda o edital, e escreve, e, tipo, vai atrás, não fica só, né, também esperando que as pessoas vão te ver no Instagram, vão te chamar para fazer várias coisas, que você tem que se movimentar. E o que eu vejo é que você faz muito isso, você se movimenta bastante na fotografia, você está sempre em movimento, né? Em todos os sentidos, né? Que é o movimento ali, do deslocamento da rua, fotografando em vários lugares, e o movimento também de você estar sempre se inscrevendo nos editais, né? Eu vi que recentemente você passou também um trabalho seu foi selecionado para a projeção da Itália, né? Que é do Festival de Fotografia São Paulo. de São Paulo. Aí eu vi lá seu trabalho, né, que é uma foto que é, né, uma bola assim, e a onda vindo, tá? Eu achei uma foto bastante interessante. E também, né, recentemente você participou da leitura de portfólio, da mostra de portfólio no Festival de Tiradentes. Queria que você me contasse como que foi, assim, essa mostra, assim, né, o que ela acrescentou para o seu trabalho, para a sua carreira, como que funcionou. Você comentou, né, a questão do movimento, né? Sim. A questão do movimento, cara, eu acho que ela é, assim, super importante, não seja só na fotografia, né? Seja qualquer campo, assim, da nossa vida. Eu acredito nesse lance de energia, sabe? Então, se a gente circular, eu acho que as coisas acontecem, sabe? Elas tendem a acontecer.
Aquilo de, ter uma oportunidade. Oportunidade, né? A gente sabe que ela não aparece toda hora, mas, pô, Sim. quando ela aparecer, a gente tem que estar Preparar minimamente. minimamente preparado, né? Porque é isso. A gente espera a oportunidade, mas quem, né, ou onde essa oportunidade aparece, ela espera alguma coisa também, né? Sim. Espera um mínimo também, né? Então, eu acho que esse lance é legal. Então, esse lance de frequentar os espaços, sabe? De trocar, isso que você falou, né? Sobre a internet, né? Vamos dizer assim, do Instagram, né? Porque talvez seja aí um dos veículos, né? De maior audiência aí, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que sair disso, cara, porque se amanhã desligar a chavinha lá, até como eu vi alguns boatos que estão para transformar 100% em vídeo, né? Então, assim, claro, a gente pode adaptar, tal, você pode fazer as fotos, fazer um slide show ali, né? Transformar em um vídeo, mas, enfim, é isso. Se amanhã o Facebook mudar a estratégia dele, como a gente fica, né? Sim. Então, assim, a gente não pode depender só de um lugar. Então, a gente tem que circular, ver ser visto, né? Fazer as conexões. Por isso que é, né, legal aquele lance da rua, né? De andar com essas pessoas, trocar ideia. Não, assim, só por interesse, né? É trocas genuínas, que dessas trocas, quando tiver as oportunidades, a pessoa, pô, e aquela pessoa, pô, que comentou daquele trabalho, né? Então, acho que isso que é uma vivência real mesmo. E aí, falou da foto da bola, né? Sim, do festival, né? Então, pô, esse festival, acho que ele tem um trabalho bem bacana e ele abre muita oportunidade, né, cara? Sim. Porque as próprias projeções, né? Porque os espaços, eles são limitados, né, de uma certa forma física, né? Então, você vai fazer ali um evento, ele tem um espaço físico. Então, não tem como você agregar todo mundo. Então, as projeções acaba dando mais oportunidades, Sim. né? Então, assim, ali é um trabalho também que eu acho muito legal, muito sério, e eu tive a felicidade ali de ter uma foto ali também, que vai rolar uma projeção na Itália, né? Sim. Então, assim, é uma forma também do trabalho circular, né? Pô, esse Festival de Tiradentes também, cara, eu acho ele muito incrível, assim, um trabalho muito sério, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2016, Sim. eu fui para lá, e assim, tava começando e tal, eu fui para entender mesmo o movimento e tal. E, cara, sim, aquilo também ficou na minha cabeça, assim, falei, pô, uma hora, né, quando eu desenvolver um trabalho, né, porque naquele ponto, assim, não tinha nem trabalho, assim. Então eu falei, pô, uma hora eu vou desenvolver um trabalho e quero chegar aqui, né. Sim. Então, assim, há uns 3 anos atrás eu acho que participei da mostra da projeção. Sim. E esse ano eu tive a felicidade de participar da mostra de portfólio. Então, assim, pô, é uma experiência incrível, assim, você tá num dos maiores, né, locais de circulação ali, Sim. de fotografia, e você tem a sua mesa, você coloca o seu trabalho e você tem as devolutivas, aquilo que a gente estava falando, Sim. né, só que assim, aí você trocar com pessoas que, sabe, ali também tem pessoas que, pô, começaram a fotografar e vão te falar as experiências que elas estão tendo ali, Sim. sentindo o seu trabalho, e passam curadores, pessoal que, assim... Que estuda, né? Que estão pesquisando. Né? Isso, pessoas que estão ali na vivência mesmo do dia a dia ali. Foto é a vida delas, né? É a vida como ela é. E exatamente, assim. Aí tanto as curadoras, né, da seleção, elas foram lá na mesa, então deram uma devolutiva, assim. Pô, legal isso. Pô, bem bacana, assim. Falando sobre as projeções, eu queria só falar algo sobre as projeções. Você já comentou, né, a importância das projeções, né, que tipo que às vezes os espaços eles não suportam tantas imagens assim, né? E também tem outra coisa que a projeção ela possibilita, além do espaço, que é a questão também da verba também, né, do dinheiro, né? Porque quando você vai expor numa parede, você vai, né,
de moldurar o trabalho, mandar imprimir o trabalho, pagar o montador, tal, tudo isso tem um custo e termina que o festival ele, né, fica muito caro, então, né, determinadas, às vezes o festival não tem um patrocínio, então ele não consegue imprimir tantas imagens e nem selecionar tantos fotógrafos. E a projeção, ela vem para isso, né, para falar, pô, né, você não precisa ter tanto dinheiro assim, né, e eu também acho que a projeção, ela ajuda também na questão que cada exposição, cada festival, ele tem um custo, né? Tem um custo da impressão, tem um custo da moldura, o custo da montagem, e às vezes os festivais eles não têm essa verba, eles não têm patrocínio, não tem ali um financiamento, seja por via de editais, é uma coisa feita um pouco na raça, assim, e eu acho que a projeção ela ajuda, porque as pessoas, né, os festivais eles não precisam gastar esse dinheiro, né? A projeção é só um projetor, uma tela e as imagens ali passando, então você pode fazer quantas imagens você achar necessário, né? Claro que tem a questão do tempo, né? Se o público ele também, né? Se não vai ficar uma coisa muito maçante, mas eu acho que a projeção ela ajuda, né, nessa questão aí, né? Da verba aí, né? Que você é uma modalidade que você gasta menos dinheiro, né? Para realizar a ação. E é isso. Sobre a rua também, sobre a fotografia, eu gostaria também de falar. Eu acho que a fotografia, eu estava tendo uma reflexão essa semana. Eu acho que a fotografia, quem é fotógrafo nesse mundo que a gente está vivendo, eu acho que ele vive mais leve. Acho que ele vive um pouco com menos angústia, porque esses dias eu estava andando no trem e estava, né, sem nada para fazer, e comecei a observar as pessoas, né, como que as pessoas elas agem dentro do trem, o que elas fazem, e todo mundo ali mexendo no celular, algumas pessoas dormindo, as pessoas muito cansadas por conta do trabalho e tal, e esse dia era um dia que tinha uma luz, nossa, bonita, uma luz assim de começo de dia, assim, batendo no trem, uma luz amarelada, tal, uma luz super linda. E eu comecei o caminho todo observando essa luz, né? Como é que a luz batia nas pessoas, as pessoas sentadas assim no trem, na porta do trem, assim, tipo, uma luz ali atravessando a janela, uma coisa muito linda. E essa observação, ela deixou a minha viagem muito mais gostosa, assim, tipo, foi uma viagem que tava indo pro Senac, né? Então, foi uma viagem que eu fui, né, puta, mano, fui viajando mesmo, fui brisando na luz. Aí eu cheguei na conclusão, falou, pô, como uma fotografia, ela deixa o meu dia mais leve, né? Eu poderia estar super, né, super entediado aqui dentro do trem e tal, mas estou aqui observando a luz e vendo essa beleza. Então, acho que a fotografia, ela faz os fotógrafos, eles têm essa capacidade de ver essa beleza no dia a dia, que muitas vezes as pessoas que estão no seu corre, num corre diário, elas não param para perceber isso, elas não param para ver a beleza do dia, elas não param para ver a beleza, tipo, a beleza ali dentro de um trem, ou seja, a beleza, porque acho que não precisa você realmente, só você clicar para você ver uma imagem bonita, para você ter uma imagem bonita. Eu acho que não é só no momento do clique. Eu acho que as imagens, a gente estamos fazendo imagem o tempo todo, né, com o nosso próprio olhar. Nós estamos olhando, estamos observando, e aquilo é uma imagem, né? Dá para você, eu fico brincando de fazer pequenos recortes do meu dia a dia, assim, como se fosse foto, mas sem fotografar. Eu fico assim, pô, ali dali uma foto, ó. Aí eu fico fazendo a foto com o meu olhar, assim, fico com ela, assim, na cabeça, e isso vai tornando o meu dia, assim, a minha semana, ela vai ficando mais leve, assim, eu vou levando com mais leveza. Acho que a fotografia, ela tem essa capacidade. Não sei se você também pensa assim, mas acho que é uma coisa também de fotógrafo de rua também. Acho que os fotógrafos de rua, eles têm uma capacidade, não só os fotógrafos em geral, eles têm essa capacidade de observar, né, de ver beleza onde muitas pessoas não vê. Realmente, assim, a fotografia, ela te abre, né, assim, acho que como a artes em geral, né, ela te abre expansões, assim, né, de visão, de mundo, né, assim. Mas eu acho que isso vem agregado de outras coisas, né, assim, não só necessariamente o fato de você clicar, né, mas é isso, assim, tá aberto, né, para sensorialmente, até, digamos, para as coisas que acontecem, né. Você comentou, né,
pô, as pessoas estão no transporte, estão ali entediadas, estão no celular, e você, às vezes, é raro, mas às vezes você vê ali uma pessoa lendo um livro e tá, Sim. meu, ali no mundo dela, assim, sabe? Ela dá uma forma ali de desafogar aquele momento, né? Que é Sim. tão Né? caótico, né? Do deslocamento aí nas metrópoles, né? Então, assim, acho que vai de cada um ali, né? Como dar um respiro, né? Nesses momentos. E a fotografia, né? Ela é mais uma que possibilita isso, né? E sobre essa questão que você falou, né? Dessas válvulas de escape que acontece, eu queria saber qual que era a sua válvula de escape quando na sua infância, assim, você enquanto um jovem, você tinha qual válvula de escape? Você fazia outro tipo de arte, né? Já tinha um interesse por fotografia, por pintura ou por algo do tipo, assim, jogar bola? Isso tocou no ponto, né? Eu era criança, né? Morava na casa da minha avó, né? Morava no fundo da casa da minha avó. E, assim, era em frente tinha um campão aberto, assim. A gente falava que era uma praça, né? Aquele campão aberto, assim. E ali, cara, era futebol, era jogar bolinha de gude, pinar pipa. Sim. Cara, isso era ali, sei lá, vamos falar, a tríade ali da minha criança ali foi muito isso, assim. Quando eu tive acesso à bicicleta, aí, meu, assim, minha avó, né, a casa dela, essa praça é meio que o final do bairro, assim. Sim. Então é uma rua que a circulação de carros era menor, então, meu, criançada ali saía de manhã e se não tivesse aula só voltava à tarde, assim, só voltava à noite com a mãe e pai chamando, assim. Sim. Senão, foi uma infância muito disso, assim. Salve, pessoal. Então, vocês que acompanhou até aqui, a gente vai pedir para vocês se inscrever no canal, dar seu like, e é isso, né? A gente vai deixar aqui também para vocês as redes do Rodrigo Pivas, para quem quiser conhecer melhor o trabalho dele, os projetos dele, e é isso. Agradecer ao convite, ao projeto, e como eu falei, né, em alguns momentos da conversa, né, o acesso, né, é importante, e esse aqui é mais uma prova disso, né, o acesso, eu acho que amplia, né, amplia o conhecimento, na verdade quebra fronteiras, né, e é isso, a arte é isso, arte é vida. Tamo junto, se inscreve aí no canal, pessoal, dá seu like, e é nóis.